7 horas em ponto, a temperatura em Porto Alegre de 23 graus e 7 décimos. Vamos abrindo o nosso toque de letra neste 23 de fevereiro, domingo de 2014. Vamos até às 9 horas da noite debatendo esse final de semana esportivo com rodada, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal em campo. O Grêmio ontem acabou vencendo a equipe do Novo Hamburgo na Arena e hoje o Internacional foi derrotado mais uma vez pelo Veranópolis no Antônio Davi Farina. Apresentação de Felipe Duarte, mesa de áudio de Daniel Zucco, central técnica de Davis Rodrigues, a produção de Gutierrez Sanches e o coordenador de esportes é Márcio Beyer. Os convidados do Toque de Letra de hoje, começando pelo Grêmio, que venceu ontem, o Gustavo Schmitz, do Movimento Grêmio Vencedor, MGV, o Alexandre Bugin, Movimento Grêmio Independente, e a bancada colorada com Paulo Rogério Silva dos Santos, Movimento Intergrande, e o José Antônio Puerta, do Convergência Colorada. Começamos por onde? Pelo Internacional, que foi derrotado hoje, pelo Grêmio, ou pela provocação que deixou no ar o Roberto Melo aí de, olha, tem um time aí que tem pênalti, que tá, toda hora tem um time que tá recebendo pênalti, pro Inter nunca ninguém marca nada. Acho que essa provocação aí foi interessante. Pois é, Alexandre, concorda com o Gustavo? E mais do que isso, eu perguntei ontem ao Luan e até pro Dudu se eles já se projetam no jogo de terça-feira. Dá para fazer essa projeção, mesmo que o Novo Hamburgo, como disse o Gustavo, esteja muito abaixo do que o Grêmio vai enfrentar terça-feira, mas já dá para prever um Grêmio mais ofensivo, porque em Montevidéu foram 3 volantes no meio-campo, né? É. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Guaíba. Boa noite, colegas de mesa, em especial também ao Gustavo Schmitz, colega de conselho, colega de Grêmio e colega de trabalho aí pelo nosso tricolor. Vamos começar pelo Grêmio, né, em termos de jogo. Uma diferença em relação aos 2 últimos anos é que o que está nos entusiasmando também, né, Gustavo, é o fato de que acabou o estrelismo dos treinadores. Tá? Hoje nós vemos que existe um sincronismo entre técnico e direção, comissão técnica como um todo, né? E isso está fazendo a diferença. Se observa também que o ambiente do grupo todo está diferente. Eu estou bastante positivamente surpreendido pelo trabalho do Anderson, que me parece que é muito mais, tá acima da expectativa, apesar do pouco tempo, demonstra seriedade, demonstra uma humildade, e uma discrição muito importante nesse início de trabalho. A gente observa um Grêmio com jogadas táticas, assim, com uma preparação tática, com organização de jogadas, os jogadores sabem aonde se posicionar em determinadas situações, né, tanto para marcar como para atacar, e também se observa uma diferença em relação aos 2 últimos anos, que é a agilidade, tanto no time anterior, que jogou em Montevidéu, no próprio Grenal, como no jogo passado, como esse que jogou ontem, já com a entrada do Dudu, né, que é um jogador mais rápido, um atacante mais rápido. No meu ponto de vista, Felipe, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que o Anderson vai entrar com o mesmo time do Grenal e de Montevidéu para esse jogo. Eu acho que ele vai entrar mais fechado aí, um pouco. Talvez ao longo do jogo ele coloque o Dudu para jogar mais vamos dizer assim, de uma forma mais agressiva no ataque, mais rápida, mas eu acho que para iniciar o jogo ele vai utilizar a mesma formação dos jogos anteriores. O que eu acho correto, né, em vista de que foi a primeira partida do Dudu, talvez tenha que se lançar ele com mais, vamos dizer assim, experimentar ele em outros jogos com menos, vamos dizer assim, poder, menos decisório, né? Então eu acho que está correto. E o Luan, realmente, eu acho que nós temos um craque. Felizmente, nós, depois de alguns anos sem vermos, vamos dizer assim, uma base fornecendo jogadores, eu acho que nós temos esse ano uma quantidade de jogadores muito bons vindo, né, e nós temos que aproveitar isso, com certeza. Campeonato Paulista, o Palmeiras está levando 3-1 do Botafogo de Ribeirão Preto, há pouco um pênalti marcado pro Botafogo, e aí o gol do Palmeiras foi de pênalti também.
3 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3346-4515, atende também aos sábados pela manhã. Confira a página no facebook.com/Zago Radiadores ou acesse o site zagoradiadores.com.br. Neste verão, não fique na estrada, faça a revisão do seu radiador antes de viajar no Zago Radiadores. E quer realizar o sonho de comprar a casa própria ou um automóvel novo ou usado e não sabe por onde começar, então conheça agora os planos da Sinosserra Consórcios e comece a programar o seu futuro sem pagar nada de juros. A Sinosserra tem o crédito ideal para você e a parcela que cabe direitinho no seu bolso. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Em Porto Alegre, ligue 3323-3334, em Novo Hamburgo, 3910-1111. 10ª rodada do Campeonato Gaúcho se encaminhando para o seu final. Temos apenas um jogo em andamento, que é São Luís e Caxias, jogo que acontece em Ijuí. E a vitória do Veranópolis hoje sobre o Inter, ela ajuda para derrubar uma tese, ou o Veranópolis se salva nessa tese, de que o campeonato está muito ruim, está nivelado por baixo. E eu sou um dos defensores dessa tese. O gauchão desse ano mostrou uma qualidade inferior ao do ano passado, por exemplo. O Veranópolis, eu não assisti aos 90 minutos, mas eu acho que ele foi uma vez no ataque. Né? Pelo menos é o período que eu vi da partida. Ele fez um gol isoladamente, num lance ocasional. E depois o Inter jogou, ou tentou pelo menos jogar, enfim. Realmente foi uma vitória, né, que não demonstra superioridade. Eu acho que o que a vitória de hoje traz é uma consistência do trabalho do Julinho, né? O Veranópolis foi bem contra o Grêmio. Foi bem, o Grêmio foi um jogo duríssimo. Foi um jogo duríssimo. E foi aqui na Arena. Sim, né? sim. O Grêmio sofreu naquele jogo. Né? E o trabalho do Julinho vem de fato se consolidando. Eu acho que eu ouvi uma entrevista dele pós-jogo, que nos últimos 4 anos ele derrotou 4 vezes a dupla Grenal com times do interior. E isso não é fácil, né? Nenhum time do Brasil derrota Grêmio e Inter com tanta facilidade, né? E ele vem conseguindo armar times, talvez assim para um grande jogo como o de hoje, enfim, dentro do esquema tático que foi fechado. Mas o campeonato está nivelado por baixo, excepcionalmente aí, separando desse time, desses grupos aí, uma campanha surpreendente do Brasil, que não se esperava isso. Por outro lado, uma frustrante campanha do Pelotas, que se esperava muito e é uma decepção no campeonato. O próprio São Paulo e Rio Grande, que, né, veio bem, subiu bem e tal, se esperava um retorno mais glorioso aí, mas... Dupla Caju. Também decepcionante, né? Talvez com a chegada do Roger aí organize um pouco a casa, mas enfim, eu acho que realmente serve só para pré-temporada o gauchão, infelizmente. Ou nós reformulamos a fórmula, a estrutura do campeonato, o número de participantes, qualificamos um pouco mais por aí, ou nós vamos ter sempre campeonatos assim, campeonatos em que a dupla Grenal vai fazer testes e vai fazer jogos com reserva, sem empolgação, estádios quase vazios. Isso. Vai se enganar, exatamente. O Cruzeiro tem uma média de, se não me engano é o Cruzeiro, de 51 torcedores por partida. Teve um jogo do Cruzeiro de 29 pagantes. A média é... 29 pagantes num jogo do Cruzeiro e o Aimoré, que foi realizado lá em Gravataí, no campo do Cerâmico. Mas isso também é muito reflexo da qualificação dos clubes do interior, né? Exceto o Brasil aí, a dupla Caju vendeu um pacote de jogadores para o Grêmio ali no ano passado e se descaracterizou completamente. O Caxias também, né, que é nosso parceiro, né, que vinha fazendo um belo trabalho. Nosso parceiro lá no estádio ao longo do ano passado. É lamentável, né, ver esses clubes que têm tradição, que têm camisa, tá com uma performance tão pífia, né? Que eu acho que, vamos dizer assim, ou a federação e os clubes repensam a fórmula do futebol gaúcho, porque eu entendo que o Campeonato Gaúcho, que acumula de tantos jogos em tão pouco tempo,
E deixa ao longo do ano os clubes praticamente sem atividades, que nem o Veranópolis. O próprio Julinho hoje comentou que ele tem contrato até o final do campeonato, depois ele deve assinar com outro clube. Quer dizer, lá por setembro, outubro, os clubes começam a se preparar para montar um clube, né? Muitas vezes o jogador vem para cá com um contrato, sabe que é por curto tempo, né? E por tempo curto, e acaba não estimulando, né? Então eu acho que realmente a federação tem que entender a partir desse ano que os preços estão muito altos, que não tem público, que os anos passados ainda tinha um público maior. Então isso ainda dava uma ilusão de que a fórmula era boa, mas não é. A fórmula é péssima, e a forma como está sendo, todo mundo está dizendo, então tem que sentar na mesa e todo mundo discutir quem participa do meio esportivo gaúcho para reformular esse campeonato. Hoje custava R$60, né? Era para ser 80. R$60. Não, mas o Veranópolis tinha estabelecido que hoje o ingresso seria 80. Como o Inter anunciou que iria para o time misto, o presidente do Veranópolis, hoje de manhã na rádio, anunciou que seria mantido o valor de R$60. E o Grêmio ontem teve um público de 9 mil pessoas, público geral, pagantes foram 7 mil. Mas teve porque o sócio tinha um desconto e ainda podia levar duas crianças. Levar acompanhantes. E no ano passado, jogos do Gauchão na Arena, talvez, eu me lembro que teve jogos no meio do verão, de 15, 16 mil, e ainda nós estávamos recém-iniciando o processo de operação da Arena, com todas aquelas dificuldades dos torcedores irem. Né? Então, mas para um sábado em fevereiro, 18h30, quase 10 mil pessoas no estádio, eu acho excepcional. E hoje o estádio Veranópolis não estava lotado. Não. E a parte da torcida colorada, que é da região, que deveria, né, uma vez por ano, assiste o jogo, não lotou também o estádio. Mas se o Internacional entra em campo com o D'Alessandro, né, você vai levar mais 3 mil pessoas lá no estádio para ver o jogo. Então, assim, a dupla também não se ajuda, né? Os preços, voltando à questão dos preços, né? Eu acho que, claro, é um espetáculo e tal, com os titulares é outra resposta. Eu tenho notícia de que tem no estacionamento da Arena, preços do estacionamento chegam a R$50. R$30 por partida. É verdade? Não, R$30. E qual o estacionamento? Da Arena? O E2? Não. Os dois estacionamentos, um é locado e o outro é pago por dia, né? Por jogo. E é R$30 o valor individual. Porque R$50, R$30 já é um preço absurdo. É R$30. Agora chegar a R$50 aí realmente é proibitivo. Fora do estádio, próximo ali, algumas vagas, aqueles comerciantes, aquelas garagens, né, de particulares, até em alguns jogos, por exemplo, esse de terça-feira, certamente alguém vai estar pagando 50, mas aí é uma questão de fora da... A informação que eu tinha é que era dentro da estrutura da Arena, que era própria. Não. Inclusive o estacionamento embaixo da Arena, que é o E1, que assim, não sei se o Gustavo tem vaga ali, mas eu tenho vaga e paguei anualmente. Baixou esse ano em relação ao ano passado. Houve uma redução, um desconto. O Rogério Bel, que coloca no seu Twitter agora aqui, gol do Esportivo, Bandão, 46 minutos do segundo tempo. Agora no Parque Montanha dos Vinhedos, Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. 2-2 com o Lajadense, o jogo que já foi finalizado. 2-2 então, Esportivo e Lajadense. O Esportivo que é o próximo adversário do Grêmio. Não, do Inter. Do Inter. O Grêmio jogou no domingo passado lá com o segundo time. O Esportivo tenta mudar a data da partida com o Internacional. O jogo acontece na sexta, eles querem passar para o sábado no mínimo, querem levar adiante essa data aí. Porque é um jogo lá da frente, que foi trazido pela federação para agora, por conta do conflito de datas pela Copa do Brasil. O Juventude bateu o São José por 2-0, Veranópolis 1-0 no Inter, Aimoré e Brasil de Pelotas ficaram no 1-1, Grêmio ontem 3-0 no Novo Hamburgo, Pelotas 2-1 no São Paulo, um clássico da região sul, e o Cruzeiro ficou no 2-2 com o Passo Fundo. O jogo que está rolando nesse momento é São Luís e Caxias. Ainda pelo Twitter, um abraço aqui do pessoal, o Fabrício Berto está ouvindo, na escuta dos amigos, grande abraço. Manda um abraço para ti também, Poeira. Obrigado, abração, Fabrício. Uma provocação aqui do Edu Frit, desgremistada, já teve vaquinha pro Dirceu, pro Genuíno e pro Delúbio. Quando começará do aluguel? E aí o Vitor Saideles também entra na provocação. Esse é o nosso amigão lá de Caxias, lá, Eduardo. Abraço para ti, Eduardo, meu colega de profissão também, bancário. Tá sempre na nossa escuta aí. As estreias, o que vocês acharam? Começar pelo Grêmio, que ontem estreou o Pedro Jeromel, zagueiro,
E o Dudu, 90 minutos, já tinha entrado contra o Sim. Esportivo, mas ontem fez a estreia, né? Aguentou. Na verdade, ele estreou em Caxias, né? Ele entrou no jogo em Caxias, naquele 3-2. É verdade. E entrou bem, entrou com movimentação e realmente. No primeiro jogo ele deu bastante velocidade. Bastante, ele não Parece bem interessante o jogador. sem dúvida. O Grêmio não tinha, aliás, teve esse jogador ano passado, que foi o chileno, o Vargas, mas é um jogador que, se não era lesão, era expulsão, se não era expulsão, era convocação para a seleção, ou seja, praticamente não